Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1 e outros no capítulo 2. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel, a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 14, do capítulo 1 ainda. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveravam unanimemente em quê? Oração e súplica. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra de Deus. Que o Senhor, com seu poder e bondade, seja conosco. Sim, somente a vontade dEle e as palavras dEle, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga glória a Deus, tome assento. Nós vamos continuar sobre o assunto, o avivamento que a igreja precisa para esse tempo, para esses dias. O avivamento necessário para o avivamento bíblico necessário para esse tempo, para esses dias. E nós falamos muitas coisas, e na terça passada concluímos falando sobre o avivamento no tempo de Neemias e Esdras. E o Senhor falou comigo, não sei se falou com você, mas nos deu instruções especiais dos céus. Amém, irmão Joaquim? Deus abençoe, irmão Joaquim Nunes. Então, mas hoje nós vamos falamos do avivamento de Esdras e Neemias, um dos maiores do Antigo Testamento. E agora vamos falar do avivamento do Novo Testamento. O avivamento da igreja. Diga, o avivamento da igreja. Fala igual crente, o avivamento da igreja. Atos do Espírito Santo no corpo de Cristo. A igreja avivada, Deus age nela. O Espírito Santo age nela. Se nós queremos conhecer algo que de fato seja verdadeiro, tem que analisar o nascimento. Quando foi gerado, por que foi gerado, as origens. E
o avivamento da igreja vai nascer em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1º e 2º, nós vamos ler como isso acontece. E é interessante o quanto a igreja do Senhor, quando foi avivada, fez diferença na terra. Uma diferença sem precedentes para o agir de Deus através de alguém na terra. Porque Deus até então, Ele agia derramando do seu Espírito sobre alguém, usava e depois logo o Espírito não permanecia na pessoa. Só que agora Jesus enviou um que ia permanecer. Eu vou para que ele venha. E ele vai estar em vocês. E permanecerá em vocês. O Espírito que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Vocês saberão, vocês entenderão, vocês serão dirigidos por ele. Ragazzi, Amandai. Aleluia, que coisa maravilhosa é ter o Espírito Santo. É uma coisa sem preço, não dá para você mensurar o prazer e o privilégio, aleluia, de ter o Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Por isso, um dos mandamentos que Deus traz a nós, através de Paulo, é não entristeçais o Espírito Santo. Tanto na carta aos Efésios, no capítulo 4, quanto aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5. E no capítulo 5 ele fala algo diferente, não extinguir, não apagar o Espírito Santo. Então, se ele está falando para não fazer, porque pode fazer. Pode fazer no sentido, isso pode acontecer. Alguém pode entristecer o Espírito Santo, e não só isso, pode apagar. E o mandamento é não apagar. Então nós temos que viver uma vida de gente que é de Deus de verdade. Não é de gente que é da igreja primeiro. Quem é de Deus será de uma igreja, vai fazer parte, glória a Deus. Mas não adianta ser da igreja e não for de Deus primeiro. Tem que ser de Deus. Tem que estar em Deus. Por isso que muito me preocupa quando alguém não tem as obras que tem alguém que nasceu de novo. Alguém que Deus se apoderou dessa pessoa. O Espírito do Senhor Deus é o Espírito que nos ungindo nos faz viver para a glória dele. E faz viver mesmo, não é com palavras, é uma vida que é para a glória dele. Uma vida que, ao ser vista, a pessoa entende, naquela pessoa ali é diferente, tem Deus na vida, aquela pessoa tem Deus na vida. Não é? É porque muitas vezes os nossos ouvidos ouvem, mas os nossos olhos não veem. Então, quando se trata de coisas espirituais, quem ouve são os olhos. Será que você entendeu isso? Quem ouve são os olhos. Então, quando alguém fala para nós, tipo assim, vamos supor que vem alguém aqui pesando 200 quilos. Até para andar é difícil, não é? Se for do meu tamanho, então, misericórdia. Eu peso 77 quilos. Imagina 123 quilos a mais. Então a pessoa vem aqui e fala assim, olha irmãos, façam como eu, não comam muito, façam uma dieta saudável. Você vai ouvir? Por que você não vai ouvir? Porque você está vendo. Então a gente ouve é com os olhos. Aí vem o Jean aqui, olha, se você fizer exercício, você vai, então, assim, vou fazer, né? Quando eu fiz academia uma vez, a academia estava feita, mas eu fui fazer os exercícios, lá no Sérgio, não sei o que a gente ganhou um negócio lá. Aí nós fomos lá, o único horário que a gente conseguiu foi 11 horas da noite. Aí depois não teve jeito, porque chegava 11 horas, chegava meia-noite em casa, meia-noite e meia, ia tomar banho, dormir para levantar de madrugada para orar. Irmão, quase que nós morremos.
mas nós ficamos meio fortes no dia. O que me animava, Jean, era eu chegar na porta da Sérgio Borges mesmo, né, lá no ginásio, chegar na porta assim, tinha um camarada de 80 e tantos anos, a foto dele lá, ele fazia assim. Eu já ia pegar meus pesos. Eu não gosto de ser afrontado. Né? E o camarada forte, tudo bem. Então, porque os olhos leem. Os olhos leem. Quando eu vi a Vilcelene, os meus olhos leram amor. São as coisas. Então, a igreja cristã, quando ela é cheia do Espírito Santo, as pessoas veem Jesus em nós. Esse é o propósito de Jesus, nos encher da presença dEle e as pessoas encontrar Ele através de nós. Olha, eu gostaria de ouvir, não é? Não tem uns crentes que ouvem essas questões? Eu não gosto de ouvir muita gente não, nesses crentes aí tem uns não sei o que, mas você eu gosto de ouvir. Olha, eu quero que você fale para mim, o que é Deus, como é Deus? Não é assim? Porque estão vendo uma diferença na vida daquela pessoa. E essa igreja, quando ela está para nascer, Jesus fala assim, não, vem cá, peraí, só um pouquinho. Vocês não vão pregar, eu já mandei vocês pregar de 12, agora depois de 70 de 2 em 2, mas agora vocês não, eu sei que vocês sabem pregar, mas agora vocês não vão pregar, não vão fazer nada disso, vocês vão para o cenáculo. E vocês vão permanecer lá, até que do alto eu mande a promessa, porque o meu Pai fez a promessa, e a promessa que eu tenho feito a vocês do Consolador, eu vou enviar lá no cenáculo. Vocês precisam, antes de tudo, agora que eu vou deixar vocês, porque enquanto eu estou com vocês, está tudo bem, mas agora o pastor vai ser tirado das ovelhas, e vocês vão precisar de outro Consolador, outro semelhante a mim, só que esse não vai andar com vocês, ele vai andar em vocês, ele vai estar em vocês, então vocês têm que estar lá primeiro, para receber ele, para morar em vocês, e depois disso, então vocês vão fazer a obra, e eu tenho certeza que vocês vão até os confins da terra, e vocês serão guardados por mim, e eu serei com vocês, é isso que ele está falando. E aí, o que eles fazem? Eles vão para a oração ininterrupta. Vão permanecer orando, clamando. Envia a promessa. Nós cremos na promessa. Senhor, o Senhor falou. Senhor, nós cremos. Senhor, nós estamos aqui. E permanece. Até que, no dia de Pentecostes, vai descer o Espírito Santo sobre todos. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre este avivamento. Vance Havner disse assim, não vamos transformar o mundo pela crítica e nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. Tem muita gente ganhando adeptos na igreja, mas o Senhor não tem ganhado a alma dessas pessoas. Admiram o lugar e fazem parte do lugar, mas ainda não nasceram de novo. As palavras não podem ser palavras encantadoras, porque palavras encantadoras também atraem. Quem gosta de ouvir uma boa oratória, não sei o que, vai ser atraído também. O que vai mudar as pessoas são pessoas inflamadas pelo Espírito Santo, pessoas que serão tomadas pelo Espírito de Deus, e Deus vai levantar essas pessoas nesses dias muito mais do que nós imaginamos, assim como Ele levantou John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, ele vai levantar outros tantos, Jonathan Edwards. Deus quer fazer isso nesse tempo, e Deus vai levantar pessoas com ousadia para este tempo. Não é a ousadia que Deus deu a Finney,
a ousadia que ele deu a John Knox, não. A ousadia que ele precisa dar para pessoas na configuração que estamos vivendo. Nesse tempo cruel, de tanta coisa, de tanta perseguição, de tanta gente se unindo para o errado e se separando para o certo e não deixando que a história aconteça. Deus vai encher pessoas. Deus vai levantar pessoas, e se nós rejeitarmos os cheios, Deus pega os cheios e envia para outro lugar, e nós seremos abandonados. Mas Deus vai levantar os cheios, e nós devemos olhar para isso, e nos render também, nos encher também. A igreja primitiva, o Irsby vai nos ajudar nesse estudo de hoje. A igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Se você vai para ou você vai na internet, os camaradas dizem: pastor, sua igreja não sei o quê, olha, a minha igreja passou de 5 mil para 50 mil membros, a minha igreja tinha 50, agora está com 1.500, aquelas propagandas. Olha, você vai fazer um curso e você vai não sei o quê, aí meus irmãos, nós temos que estudar, eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir e tal, não sei o quê, mas o que vai mudar a história de uma igreja não é o que aprendemos em seminários. O que aprendemos em seminários vai rechear as coisas, mas o que Deus nos dá é que vai fazer a diferença nestes dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou desprezando o conhecimento, nós temos que estudar, nós temos que aprender, e principalmente, claro, com pessoas piedosas que têm testemunho de vida e que são de Deus verdadeiramente. Mas o que vai fazer a diferença não é aprender com Paul Yong-Chu o que ele fez para que a igreja da Coreia chegasse a mais de 1 milhão de membros. Não, Deus deu a visão para ele, Deus falou com ele lá. Então Deus deu os frutos lá. Agora Deus vai nos dar a visão aqui, o que nós precisamos fazer aqui, e nós precisamos nos unir nisso, e quanto mais nós nos unirmos em torno do que Deus quer, Deus vai cuidar de nós. Cadastre, Amanda. Estava numa reunião com pastores ontem, e aí eu disse lá na reunião: olha, irmãos, Deus não quer que a igreja tenha recurso para fazer, Deus quer que a igreja faça. E quando a igreja fizer, os recursos virão. Aí eu falei: nós estamos mandando 3 mil euros para a Irlanda, e nós não temos condição de mandar, mas Deus não tem deixado faltar. Temos trabalhado, Deus tem feito isso, nós fazemos isso e aquilo. E o que eu entendi? Que a igreja, se Deus mandar, vamos dizer aqui, se Deus mandar um casal de missionários para a Espanha hoje, e falar para nós mandarmos 2 mil euros por mês, eu vou atender e vou mandar sem ter. Porque Deus não quer que a gente gere provisões, Deus quer que a gente obedeça, porque as provisões Ele gera. Um exemplo bíblico, então vamos lá. Jesus pegou, chamou os seus discípulos e os enviou de 2 em 2, sim ou não? Aí falou assim: não leva nada, não leva nada no caminho, alforje, nada, e vai do jeito que vocês estão, chega na cidade, cumprimenta todo, e deu as instruções. Aí eles foram. Depois, quando retornaram, a primeira pergunta de Jesus não foi quantas almas, também não foi quantas curas, não foi me diga as experiências que vocês tiveram, não. Primeira pergunta de Jesus é: faltou alguma coisa? Primeiro ele falou: não leva nada. E quando eles voltaram, ele disse: faltou? Faltou alguma coisa? Nada nos faltou, Senhor. Por que a pergunta de Jesus é esta? Porque nós já conhecemos o poder do nome de Jesus, nós conhecemos o poder do Evangelho, nós sabemos que Deus faz, mas o que nós não sabemos, infelizmente, é que Deus cuida. A gente tem medo de sair do emprego e fazer a obra. A geração de hoje, ela tem medo de deixar as coisas por Jesus. Ela tem medo de arrumar um emprego com um salário menor, mas não vai faltar na igreja. Mas ela tem medo de perder o salário maior.
A igreja de hoje é medrosa e a palavra de Deus é recheada com vozes de Deus dizendo: eu cuido, 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 eu cuido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para os pássaros, olha para os lírios. Vocês valem muito mais que eles, eu cuido deles. Vocês valem muito mais que os pássaros. Deus cuida. Mas a preocupação nossa é tão grande que nós servimos a Deus pela metade. No tempo que sobra, na hora que sobra, do jeito que sobra. As coisas para nós de Deus são caras. Você vai lá, não. Deixa Deus falar, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aí você vai lá no centro, o salgado lá no centro. Quanto que custa um salgado lá? Que graças a Deus eu sou fitness. R$6, R$8, por aí. Aí você vai lá no centro, compra um salgado, não, 2, né? Os irmãos que gostam de um, gostam na verdade é de 2, né? Compra 2, refrigerante, não sei o que. Aí chega na igreja, é caro. 5 é caro. Compra um caldo de 15. Se não for na pamonha pura, porque lá é mais. Aí 25, sangue de Jesus. Aí chega aqui, o caldo é 10, é caro. As coisas para nós com Deus é tudo caro. Para que isso? Aí compra um tênis de R$600 quando é barato, mas uma Bíblia de 150 é caro. Compra um iPhone, um outro celular, um Android, 2.000. Aí chega na igreja para comprar uma revista da escola dominical, o preço de custo é caro. É ou não é? O povo não é reclamão, irmãos? Por favor. Deus cuida. Só que a gente não cuida de ser cuidado por Deus. Deus abre janelas dos céus. Ah, eu não sou dizimista porque eu não tenho recurso, mas aí compra um carro 0 quilômetro. Ah, mas você não entende essas coisas. A igreja que Deus vai encher do Espírito Santo nesses dias é a igreja de gente fiel. Ah, não sei porque eu estou vazio. Ah, não sei porque as coisas para mim não dão certo. Ah, não sei porque você é fiel a Deus. Ser fiel a Deus é o prazer de quem nasceu de novo. Ser fiel a Deus incomoda a alma nossa. E se a gente for infiel, a gente vai morrer de angústia. Ou não? Você não está nessa fase mais não? Quando a gente erra, a gente quase morre de angústia. Você quer corrigir na hora, porque há um Espírito em nós. Essa igreja primitiva, quando ela foi cheia, ela incendiou o mundo. E era uma igreja perseguida. Qual que é a igreja que mais cresce hoje? Preste atenção. Qual que é a igreja que mais cresce hoje no mundo? A igreja do Irã. Qual é o maior avivamento hoje na terra? No Irã. Debaixo de perseguições terríveis. Se pegar lá, mata. Se pegar numa reunião, prende todo mundo. É a igreja que mais cresce e a mais cheia. Você vai começar a ouvir, começa ela a procurar testemunhos de gente convertida no Irã para você ver. Agora a igreja de hoje não tem tempo e diz que não sei o que, e inventa um punhado de história. Será que Jesus precisa deixar, permitir que nós sejamos perseguidos? A igreja de hoje no Brasil, ela é cheia no domingo e volta vazia na terça. Ela é cheia na terça, volta vazia na quinta. Olha o silêncio. Eu sei que eu estou falando a verdade.
tem que ser reconquistada a cada culto. Tem que conquistar a adoração dela a cada culto. Essa aqui não. Essa igreja que era de verdade. Essa igreja aqui, onde ela chegava, chegava adorando. E a glória de Deus estava no meio dela. E milagres, maravilhas, sinais e prodígios aconteciam um atrás do outro. Cadabácia, urabácia. Quando Deus habita na igreja, a glória de Deus produz algo sobrenatural em cada encontro. Não dá para dar glória a Deus, é só pouca gente mesmo. Mas essa igreja, irmãos, a igreja primitiva não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha status social, não tinha redes sociais, não tinha um padrinho fulano de tal, não tinha umas criações e alegorias e nada. Tinha a presença de Deus nela. Dagasai, Baruchai. E aí Deus falava, Deus operava e Deus agia de maneira gloriosa, graciosa. Essa igreja ganhou multidões para Cristo. E ela viu a implantação de inúmeras igrejas em todo o mundo romano da sua época. O mundo perseguidor. Uma igreja que cresce sendo perseguida. Uma igreja que cresce sendo rejeitada. Tanta gente falando mal, mas a igreja crescendo, porque a diferença não é o que falam, não é o que levantam contra a igreja. A diferença é se Deus está nela. E isso se deu pelo poder do Espírito Santo, que capacitava essa igreja. E percebam que eu não estou falando de religião, estou falando da igreja, da palavra e de Deus. Os primeiros cristãos eram pessoas tomadas, inflamadas pelo Espírito Santo de Deus. Rosa, tudo para esse povo era se Jesus estava se agradando. A gente esquece de Jesus o dia todo. Verdade ou não? Essa igreja vivia para agradar a Deus. Quer morresse, quer vivesse, tinha que ser para a glória de Jesus. Quer comais ou bebais, tinha que ser para a glória de Jesus. A veste da igreja era para a glória de Jesus. A linguagem da igreja era para a glória de Jesus. Paulo até adverte, tira as chocarrices, tira essas conversas tolas, tira as gritarias, porque agora vocês são de Deus. A igreja de hoje. Mas aí, o que está acontecendo com essa igreja? Ela está sendo cada dia mais tomada pelo Espírito do Senhor Deus. Irmãos, ter o Espírito Santo é o segredo de toda a sua vida. Ele é o selo. O que é selo? É a garantia. Ele é o penhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala desse penhor que é o Espírito Santo. Penhor é o que garante. Quando eu trabalhava no Bradesco, operações especiais principalmente, porque são operações de custo muito alto, os valores são altos. Explica para ele aí que não pode fazer isso diante da igreja, nem do hospital e etc. Aí, irmãos, operações de altíssimo valor. Esqueci o que eu ia falar. Fala só um. Penhor. E aí, o que tinha nas operações altas? Tinha que ter, além do bem que estava sendo financiado, um outro bem que cobrisse aquele valor, como penhor. Lembra das pessoas que falam, eu penhorei a fazenda, hipotequei a fazenda, a casa. Então, é porque garantia aquilo.
Se o cliente não pagasse, o devedor não pagasse, o bem garantia. Aí Deus olha para nós e diz: não vai conseguir, eu vou ter que dar um penhor, eu vou ter que dar uma garantia. Aleluia. E Ele nos dá o Espírito Santo. Ele garante. Arabasque, aragai. Não entristeçais o Espírito Santo, é Ele que garante. É Ele que nos liga a Jesus Cristo, que nos liga ao Pai. Por isso que Jesus disse: se pecar contra o Pai, tem o Filho. Se pecar contra o Filho, tem o Pai. Mas se pecar contra o Espírito, não tem ninguém. Porque Ele é o que está em nós. Alegra o Espírito Santo. Deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele dirigir você. Deixa Ele comandar você. Entendido? E aí, como que nasce essa igreja? Ela nasce primeiro num propósito de Deus lá no céu. Eu vou inaugurar a minha igreja. Jesus, quando estava palmilhando, dizia: ó, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por quê? Porque vai ter um penhor nela, vai ter um selo nela, vai ter poder nela. Eu vou encher ela de autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo, e mal nenhum vai causar dano algum na minha igreja. E aí Deus, como sempre, é pedagógico. Ele vai trazer para nós o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Israel tem as suas 7 festas, né? Uma das principais, Páscoa. Outra principal, Pentecostes. E agora, no 50º dia, que quer dizer Pentecostes, Deus derrama do Espírito Santo sobre os aproximadamente 120. Esse dia que Jesus escolheu para o derramar do Espírito é muito simbólico em muitas coisas. O dia de Pentecostes, veja se está tudo bem aí na salinha, por favor. O calendário das celebrações de Israel, lá em Levítico 23, por exemplo, quando você lê Levítico 23, que ali tem as festas estabelecidas por Deus, na verdade você vai encontrar ali o ministério do próprio Jesus Cristo. Quando Deus vai trazer esse batismo no Espírito Santo, Deus vai trazer o ministério de Jesus para nós. Por isso que nós vamos ser chamados de corpo de Cristo na terra. Por isso Jesus, em João 14:12, salvo engano, está escrito assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que estas farão, porque eu volto para o Pai. É o ministério de Jesus em nós. Enquanto a primeira festa, a Páscoa, retrata a morte do Cordeiro de Deus, João 1:29, a festa das primícias representa a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E essa simbologia das festas, a igreja reunida naquele dia de Pentecostes, é tudo que Deus está falando conosco. Olha, eu fui assunto aos céus, eu não estou no meio de vós, tem 50 dias que eu subi, agora vocês vão receber o meu ministério através de receber o meu Espírito. Amém? A festa das primícias era
ela era celebrada, minha língua está me torcendo tudo. Celebrada no 50º dia, depois da festa das semanas. 7 vezes 7, 49. No último sábado, concluía a festa das semanas. O primeiro dia depois do sábado é o domingo. Foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Por isso, o nosso dia do Senhor é o dia de domingo. E também Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Por isso, a igreja de hoje, biblicamente falando, não precisa guardar sábado. Ela precisa guardar Jesus Cristo e a sua palavra. Porque Jesus é maior que o sábado, o homem é maior que o sábado, e Jesus veio para nós e nos encheu num domingo de manhã. Amém? Que mais? Na festa das primícias, o sacerdote movia um feixe de grãos diante do Senhor, mas em Pentecostes apresentava 2 pães. Levítico 23 vai estar falando sobre isso. Eu vou falar sobre isso só mais para o alto. Um dia que a gente for dar aqui estudo sobre as festas, eu posso falar mais detalhadamente, ok? Então tinha os 2 pães. Em Pentecostes, o Espírito Santo batizou os cristãos judeus, no Atos 2. Lá no capítulo 10 de Atos, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. E Deus pega e une os 2 pães e faz um só povo, enchendo do Espírito Santo. Isso é na tipologia bíblica. Amém? As primeiras colheitas, não é? Ali, quando o povo se reunia no 50º dia, trazia as primeiras oferendas, as primícias para Deus, né? E ali, as primícias das almas chegaram para Jesus. Quase 3.000 foram colhidas para Jesus Cristo. E Jesus também é a primícia, porque Ele morre e Ele ressuscita primeiramente, aleluia, glória a Deus, amém? Então, isso acontece tudo com muitas simbologias. O livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, é uma peça fundamental no Novo Testamento. Foi escrito por Lucas, o evangelista, num grego clássico, né? Ele é um médico. E ele é um historiador muito cuidadoso, ele sabe o que está falando, ele direciona a Teófilo, que julgam ser um dos romanos, e outras tantas conjecturas com relação a Teófilo, mas ele traz para Teófilo revelações de uma pesquisa minuciosa, das coisas que Jesus começou a fazer, continuou, e agora, assunto aos céus, a igreja continuou a fazer por Jesus Cristo. Ele escreveu esse livro em torno de 62 a 64 a.C., e esse período era um período de muita transformação da igreja. Muitos dos apóstolos vão começar a morrer, etc. E esse Lucas, ele é o parceiro de Paulo, ele é o médico amado que Deus colocou ao lado de Paulo, por propósitos tremendos, né? Além de cuidar de Paulo, de ser amigo de Paulo, de estar junto de Paulo, foi impactado pela vida de Paulo. Muitas coisas tremendas ele aprendeu caminhando com Paulo e admirando o homem Paulo. Esse livro de Atos dos Apóstolos deveria ser lido, meus irmãos, pelo menos quem sabe umas 3 vezes no ano no mínimo. Porque esse é o nosso papel, ser igreja. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, mas se você ler o capítulo 28, você vai ver que ele não encerra. Assim como quando você lê, irmão Paulo,
Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, parece que o capítulo 11 não encerra. Porque há uma continuidade, nós somos a continuação. O Atos dos Apóstolos, nós estamos já nos capítulos, milhares de capítulos, porque a igreja não parou, ela continuou. Ninguém matou a igreja, ninguém interrompeu a caminhada da igreja, ninguém conseguiu eliminar as Bíblias, por mais que tentaram queimar todas as Bíblias, eliminar os cristãos da face da terra, a igreja continua. Morriam aos milhares, mas para Deus não era prejuízo, aleluia. Morria um grão, nascia 1000, aleluia, para a glória de Jesus Cristo. A igreja foi se multiplicando, porque essa igreja que é selada pelo Espírito Santo, ela é garantida pelo Espírito Santo, aleluia. E uma das características de Atos dos Apóstolos é a ênfase no papel do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei esse tema aqui, Atos, o avivamento da igreja, atos do Espírito Santo no corpo de Cristo. O Espírito Santo quer agir através da sua vida. Você escutou não? O Espírito Santo quer agir através da sua vida. Deus quer que você acorde, que você desperte. Sua vida vai ter sentido quando o Espírito Santo tomar essa vida. Sua vida vai mudar, as depressões vão embora, aquela angústia infundada vai embora. Você não vai conseguir nem conversar na hora do culto, se o Espírito Santo estiver na sua vida de verdade. Muda tudo. Você não consegue ficar vagando na mente. Você não consegue ficar pensando, está dentro da igreja, mas está olhando lá na esquina. Você não vai conseguir pegar o WhatsApp e disfarçar para assistir jogo dentro da igreja, porque o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo levanta gente para ser honesto diante dos olhos de Deus. O Espírito Santo enche as nossas vidas do santo temor e tremor da presença de Deus. E nós vamos ver Deus agindo de forma muito especial, com esse Espírito Santo na igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos, nós lermos, nós vamos ver esse evangelho sendo levado por pessoas que muitas vezes eram incapazes, pessoas que não tinham como chegar onde chegaram, mas o Espírito Santo tomou. Até quando eles quiseram dar uma folgada, entrar numa zona de conforto, o Espírito Santo foi lá e provocou uma perseguição. Teve que todo mundo sair correndo. A diáspora. E saíram anunciando o evangelho aonde iam. Esses homens foram espalhados no mundo da sua época, e onde eles chegavam, o Espírito Santo chegava. O evangelho chegava, o poder de Jesus Cristo chegava. A igreja de hoje, ela tem que entender isso. Lá na empresa que você trabalha, o poder de Deus tem que chegar lá, através da sua vida. A mensagem do evangelho tem que chegar lá, através da sua vida. A alegria do Senhor tem que chegar lá, através da sua vida. Os seus clientes têm que ter alguma coisa nova, através da sua vida, quando esse Espírito Santo toma, quando esse Espírito Santo aviva a igreja, nós impactamos o mundo. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Jesus falou assim: eu vou encher vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus estava com o derramar do Espírito, dizendo assim: eu vou comissionar testemunhas. Eu quero testemunhas. Eu quero que você pare para pensar nisso. Se Deus quer te levantar como testemunha nesse tempo, Ele poderá. E eu digo poderá porque Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio, suas escolhas diárias. Vai respeitar quando você diz: não, hoje eu estou cansado, não quero ir na igreja. Ele vai respeitar tudo isso. Agora, se você for testemunha, não vai ter cansaço que vai te parar. Não vai ter obstáculo. Não vai ter: Jesus, eu não sei falar.
Não vai ter Jesus, eu sou tímido. Não vai ter Jesus, é que eu tenho que resolver tal coisa. Não. Se você se tornar uma testemunha, quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Aí, se Ele mandar você sair do emprego, eu falo Ele, não a sua vontade, viu? Se você sair pela sua vontade, você que vai ter que se cuidar. É Ele, ter certeza. Se Ele mandar você sair do emprego, você vai sair. Se Ele falar assim, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, você vai ter que sair e sair. Porque ser de Deus é ser sem questionar. Estar na direção de Deus não é conhecer onde eu vou pisar, não, é saber se eu estou na direção e só isso, pronto. Você está entendendo ou não? Por isso que nós vamos ver alguns elementos que vão ser derramados em Atos dos Apóstolos 2, que vão falar conosco muita coisa. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então, uma coisa que você tem que entender, eles estavam no mesmo lugar, por quê? Porque Jesus mandou eles para lá. Quem está mandando? Não, Senhor, olha aqui para você lembrar algum povo de hoje. Senhor, o Senhor também está em outro lugar, por que tem que ser o cenáculo? Não, o Senhor é um Deus de todos os lugares. Eu vou lá para o Monte da Oliveira, lá debaixo daquela oliveira que o Senhor orou, e lá o Senhor me enche. O problema da geração de hoje é querer escolher o seu lugar. Se você quer ser testemunha, quem escolhe o lugar é Jesus. Está entendendo? Quem escolhe o lugar é Jesus. Vão para o cenáculo e permaneçam lá. Até quem escolhe o tempo é Jesus. Você não tem que falar para ele, se o Senhor não me encher hoje, eu vou sair amanhã. Não. Se você é testemunha, quem manda é Jesus. Não, é que eu vou dar 15 dias. Dê 15 dias, você vai sofrer. Não dê tempo para Deus. Você faça o que Ele mandou e espere o tempo dele chegar. Seja fiel. Persevera. Não abre mão. Uma das coisas que o diabo mais faz hoje é querer que a pessoa antecipe a coisa. Corte o caminho. Chegue mais cedo. Faça o que tem que fazer. Fica zanzando para lá e para cá. Porque o problema é o povo, o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema, querido, é a gente não discernir a vontade de Deus. Permaneçam lá até o quê? Até que do alto meu espírito tome você. Se eu estava esperando até que eu fosse cheio para tomar uma decisão, agora ficou pior ainda, porque agora o Espírito Santo me tomou. E aí eles estavam reunidos, aí eles foram lá para o cenáculo, estão reunidos. Aí o que a Bíblia diz? De repente. Nada programado. Porque Deus sabe a hora. Deus sabe a forma. Deus sabe o jeito. Não adianta você prever nada, é com Ele. Você tem que estar no lugar dEle, buscando Ele unanimemente. E pronto. Aí, de repente veio vento não, um som, como um barulho, de um vento veemente e impetuoso. Barulho como de um vento, não foi um vento. O barulho como? E aí, a igreja, antes de ser cheia, irmão Wesley, já começa o barulho. Não fica silencioso não, meu irmão. A igreja nasceu com um barulho que veio do alto. E quando ela foi cheia, ela fez um barulho de baixo para cima. E uma multidão foi lá para ouvir o barulho que era tão grande.
Sim, Deus não é surdo, mas Ele enche a gente de tal maneira que a gente não suporta ficar calado quando Ele enche. Carabacás. Agora vocês acham que naqueles aproximadamente 120, não tinha alguém mais tímido? Não tinha alguém mais assim no seu canto, reservado? Tinha. Mas todos foram cheios e todos começaram a falar em línguas estranhas. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. Uma glória maravilhosa estava no lugar. Começou um barulho de glória a Deus e aleluia, e daqui um pouco línguas estranhas, línguas dos homens da época, das nações da época, começaram a ser anunciadas, e eles começaram a movimentar de uma maneira meio esquisita, porque Pedro vai ter que defender que aqueles homens não estão bêbados, estão falando, sentindo a glória de Deus. Isso na igreja de hoje seria escândalo em muitos lugares. Por favor, sim ou não? Olha lá que meninice, olha lá que não sei o quê. Só que eles estavam recebendo a promessa. Pedro vai se levantar cheio do Espírito Santo e vai dizer: isso aqui é promessa que começou lá com Joel, quando Deus disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós andamos com Ele também fez essas promessas, que o Pai também trouxe a nós, e a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Tem alguém que o Senhor chamou aqui? E aí, o que está acontecendo aqui? Algumas simbologias entre essas que nós já falamos, de Pentecoste, primícia e tal, não sei o quê. O barulho é como de um vento. E aí, quando o Espírito vem para nós, nós somos como o vento. Nós não somos o vento, mas como o vento. João 3,8. Os filhos de Deus, os nascidos do Espírito, são como um vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai. Qual que é a pergunta dos discípulos no versículo 6 a 9? O Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Senhor vai, o Senhor vai, o Senhor vai. Ó, isso não convém a vocês. Convém vocês é serem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu for cheio, eu serei como um vento, não sei de onde vem nem para onde vai, não sei nada do que vai acontecer. Uma coisa eu sei: sou cheio de Deus, Ele está no comando, Ele vai me dirigir e tudo vai dar certo no final. Barulho como de um vento. E aí línguas repartidas como que? O fogo que Deus derrama sobre nós. Não é, irmãos, eu sou cheio, mas não tem nenhuma evidência disso. A evidência, o fogo, ele sempre é visto. Ele tem que estar em nós. Tem que estar nas nossas palavras. O povo vai chamar nós de doido, mas o Senhor vai chamar de fiéis, de gente que tem fé. Uai, chegou a enfermidade aí, mas Jesus cura. Mas a porta fechou, mas Deus o dia que Ele quiser, Ele abre. Mas e esse levante aí? Levante para cair, porque Jesus está de pé e Ele está me segurando. Ragamassai. Não é assim que eram as nossas mães na fé? Vem cá, meu filho, nós vamos orar. Não, mas vem cá, nós vamos orar, Jesus vai fazer. Elas não sabiam que Jesus ia fazer, mas elas tinham fé e Jesus fazia. Nós temos que levantar a nossa fé, nós temos que voltar a ser o povo cheio do Espírito Santo, que professa a fé, que sai contando a fé que nós temos nele. Nós temos que ter o fogo pentecostal na nossa vida. No nosso tempo, as pessoas cheias do Espírito Santo, você chegava perto dela, você sentia.
A primeira vez que eu peguei a Bíblia da irmã Maria Jerônima, que foi uma das mães na fé que eu tive, eu peguei a Bíblia dela, eu era da presbiteriana tradicional, eu peguei a Bíblia dela e eu senti um peso, uma glória, algo, não dá para explicar, e era a Bíblia, Dagai, Varás, Yamandai. As coisas que nós temos tem que ter Deus. O carro que a gente anda tem que ter Deus. As roupas que nós vestimos tem que ter Deus. Da nossa boca tem que sair palavras que edificam, palavras de fé. Tem que ter um fogo pentecostal. Cadê? Você está morta. Você está morto. Nós não podemos disfarçar, tem que estar em nós, e o que tem que nos impulsionar, não é porque alguém falou, é porque eu sou, e Ele está em mim. Mas a gente fala, as pessoas continuam paradas, todas parece que estão, mas será que é, será que não é? Problema seu, eu sou em nome de Jesus. Quem é aí? Quem é? Quem é pentecostal? Quem gosta de ser cheio da graça, da glória de Deus? A igreja que mais cresceu foi a igreja tomada pelo Espírito Santo. E nesse tempo de hoje, se não for tomado, vai ser engolido pelo mundo. Precisa ser de Deus. Precisa ter aliança com Deus, precisa defender Deus. É um negócio de concordar com tanta coisa errada e entristece o Espírito Santo. Leia Efésios 5, de 1 a 8, nós somos filhos da luz. Concordar com as obras infrutuosas das trevas entristece o Espírito Santo. Nós temos que condenar as obras, não as pessoas. Está errado, está errado. Não, aí está seguindo pessoas que têm um sexo, mas fala que é outro. E está seguindo, os crentes seguindo. Nós amamos todos e queremos a salvação de todos. Eu tive muitos amigos assim e tenho. Glória a Deus, que Deus salve a todos. Mas nós não seguimos. É errado, e eles sabem, a maioria sabe. Não, aí vai seguir, aí daqui a um pouco o espírito do engano. Mas por que Jesus não ama eles? Jesus ama todos, assim como amou um bêbado, mas Ele me libertou, um drogado, mas Ele nos libertou, um prostituto, adúltero, mas Ele libertou. Jesus ama a todos, mas não quer que a gente continue na vida da amargaça. Discorde se você quiser discordar, mas essa é uma verdade. Ou você é de Deus inteiramente, ou você é uma farsa. Está entendendo? Tem que ter um lado. Ame todos, ame até os inimigos, mas ande com Jesus. Seja de Jesus. Respeite todos, honre todos naquilo que se deve honrar. Mas acima de tudo, honre a Deus, a sua fé, sua aliança com Deus. Você é de Deus, você tem uma posição, você anda com Deus, você tem o Espírito desse Deus. Essa mistura que é o caso. Essa mistura contamina. Não, irmãos, não entendam, porque hoje tem tanta narrativa das trevas. Não entenda, contamina com você está discriminando, contamina a fé. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Não se deter na roda dos escarnecedores, não sentar na mesa dos pecadores, é mandamento. Não, o jugo desigual, 1 Coríntios 6, 14 a 7, 2, que comunhão tem, que consenso tem? Ídolos do mundo, com o templo de Deus, jugo desigual. Deus está dizendo, sai do meio dele, povo meu, e eu serei o vosso pai, e vós sereis os meus filhos. Deus está falando algumas coisas ali especiais, mas entre outras que, se eu estiver no meio deles, ele não é meu pai.
Por isso 1 de João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Essas coisas do mundo são o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas são do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo fala encarecidamente, Romanos 12, para nós colocarmos o nosso corpo no altar, em sacrifício vivo, não é morto. Paulo está usando a linguagem do holocausto. O holocausto se colocava um sacrifício morto, e espalhado da forma correta, etc. Mas aqui Paulo está dizendo, você vem aqui em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não entre na mesma forma desse mundo. Renova o entendimento, renova a mente, entra numa metamorfose de mudanças e coloca a sua mente voltada para Deus, e você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só aí que você vai conhecer a vontade de Deus. Se conforma com o mundo, não vai experimentar. Nós não somos de Deus, nós temos que ser de Deus, nós temos que voltar para os braços de Deus, nós temos que nos render a Ele. É hora de avivamento. Chega de meio termo. Então, se não renovar a mente e se conformar, ou seja, entrar na mesma forma, não tem Deus. A metamorfose é quando eu rejeito as coisas que eu já sei que são profanas. Nós temos que aprender a separar o santo do profano. Foi o que essa igreja fez perfeitamente. Quando tinha alguma coisa para tratar, já tratava perfeitamente, e fez de maneira, às vezes, até um pouco, do ponto de vista da igreja de hoje, radical demais. O Ananias e a Safira chegaram lá mentindo, fazendo uma oferta grande, só que mentiram, dizendo que era tudo. O problema não foi o tamanho da oferta, foi o tamanho da mentira. A gente não mente para ninguém, a gente não mente nem para o mentiroso, muito menos para Deus. Chega mentindo e fala, não, vai morrer. Morreu. Aí vem a esposa. É assim, é assim, é assim, é. Então, o seu esposo morreu, tu vai morrer junto. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, não podia ter mistura. Não podia ter contaminação. E a igreja estava começando a perder o temor. E o que o texto diz em Atos 5, de 1 a 11? Que a igreja foi cheia de temor. Baruch Hassai. O problema da igreja de hoje é que ela mente o tanto que quer. Fala cada invenção, cada coisa. Fofoca sobre o pastor, sobre a pastora, fofoca sobre o líder de departamento, sobre a líder, fala mal uns dos outros, é uma coisa do inferno. Mas Deus não está matando. E se matar, a culpa vai ser de quem? Eu lembro que uma vez eu estava ministrando num lugar, e Deus me mostrou um presbítero que estava lá. Por sua misericórdia, Deus mostrou que ele estava em pecado. E Deus falou assim, tem um presbítero aqui, que está em pecado assim, assim, assim. Se não confessar nessa semana, eu vou recolher. E aí eu fui pregar em Niquelândia, pastor Alvéssimo, na época. E quando eu estava lá, o pessoal lá da Jaera me ligaram. Pastor, estão falando que o senhor matou o presbítero fulano de tal. Falei, como assim? Eu matei, eu estou aqui em Niquelândia. Não, por causa da profecia, isso e aquilo e aquilo outro. Que pastor fez o que, irmão? Que pastor que tem esse poder? Foi Jesus que falou. Nós temos que ter temor quando Jesus fala. Ele sabia que estava em pecado pela forma que Deus falou. E nós sabemos que nós estamos errados pela forma que Deus fala conosco. Que Deus não tenha que tomar nenhuma medida drástica, mas que nós possamos nos render ao Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, não tocar na ceia em pecado, mas ter temor de Deus e dizer ao Senhor, agora quem manda é o Senhor, quem dirige é o Senhor, a vontade é a tua. Aleluia.
Glória a Deus. É isso que a gente tem que entender. Mas o nascimento dessa igreja foi um nascimento de obediência, de sujeição, de submissão. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Aqui nós vemos unidade e obediência. Eles estão ali porque Deus falou. Sim ou não? Os discípulos estavam juntos desde Atos 1, quando nós lemos, resolvendo coisas. Morreu o filho da perdição, nós temos que ter o 12º, temos que ter testemunhas, estavam organizando as coisas do Senhor. E aí eles estão no cenáculo orando. E aí vai vir um som como de um vento veemente, línguas repartidas como que de fogo, e todos falaram em novas línguas, em outras línguas. E aqui foi a língua dos homens, né? As nações, como hoje nós falamos o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, etc. Então, lá eles falavam, só que eles estavam admirados, por quê? Porque eram galileus. Galileus custa falar a linguagem deles. Só que eles estavam falando fluentemente. É como você chegar aqui e ver o Edson falando alemão. Freund. Né? E aí é de admirar, sim ou não? Uma pessoa nunca estudou e está falando. Lá os 120 estavam falando línguas. Um espetáculo. E o que eles estavam falando? O que eles estavam entendendo? Eles estavam falando das grandezas de Deus. Versículo 11, capítulo 2. Todos estavam falando das grandezas de Deus. Deus é poderoso. Essa promessa é do Todo-Poderoso. Falando uma língua que só o cara da pátria sabia que era a língua dele. Jesus salva, Jesus é poderoso. Todo mundo entende? Foi Ele, foi através dele que todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Há um rei no meio de nós, Arabá, Sadai, aleluia. E eles maravilhados. O que quer dizer isso? A pergunta que fizeram, e o Pedro levanta e prega. Quando Pedro prega, aproximadamente 3.000 varões e irmãos, que faremos? O que faremos aqui é fantástico por muitos lados que você olha. A segunda pergunta pentecostal, né? Porque o que faremos é porque convencidos já estamos. Ele já nos tocou, Ele já nos mudou, nós já sabemos o que queremos. Rabá, Sadaia. Mas conta para nós o que a gente faz com tudo isso que nós estamos compungidos. Rabá, Sadaia. Aí foi fácil. Arrependei-vos, para quem quer mudar, é a coisa mais fácil que tem. Arrepender para quem não quer mudar, irmãos, é uma história. Vai precisar de psicólogo, psiquiatra e não vai resolver. Agora, para quem quer mudar, arrependimento é só falar assim, arrependeu, já cai de joelho, chorando os pecados que cometeu. Não, mas não vai ser só, você vai arrepender e vai ser apagado os vossos pecados. O quê? Vai apagar os pecados. Antes o sangue dos animais espiava, cobria, e o pecado ainda ficava, mas agora o sangue do Cordeiro lava. O sangue do Cordeiro limpa tudo, purifica de todo o pecado. Nossa, que benção. E aí? E aí vai vir tempo de refrigério, não é só isso não, vai vir tempo de refrigério para a vossa alma. Você vai ter paz nessa alma. Você vai ter espírito de tranquilidade dentro de você. Aleluia! E aí está tudo bem? Mas tem outra coisa. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Da caça mais. Esse padrão aí me enche. É isso que me empolga, meus queridos irmãos. Meus pecados perdoados. Refrigério na minha alma. Dom do Espírito Santo, céu para minha salvação eterna,
Mas o importante não é essas excelências, o importante é que quem está recebendo isso não merecia. Mas Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos lavou. Não dá para melhorar o semblante, não. Não dá para sorrir, não. Não dá para dar glória a Deus, não. Não dá para se olhar para os céus e dizer: Deus, eu quero mais. Rabassurecai. Aleluia. Glória a Deus. Todos foram cheios. Não ficou ninguém de fora. Ninguém. Nem o tímido, nem o pobre, nem o milionário ou o rico, nem o que não sabia falar e nem o que falava demais. Ninguém ficou de fora. Todos foram cheios. E quando Pedro levantou, não levantou outros para pregar junto, não. Certamente, eu posso inferir isso, intercediam para que Deus usasse a Pedro. E Pedro pregou na unção. E todos ali, unidade. Como é difícil quando você vai pregar a palavra e sabe que tem gente torcendo para que você erre, para que você falhe, para que não dê certo. Eu já passei por isso. Muitas vezes. Por causa da forma que Deus me usa para falar. Já me tomaram o microfone uma vez, lá, não sei aonde, não sei o que, eu sei, mas não sei. Estava pregando sobre, mas também, né, irmão? Juízo final. Aleluia. E falando aquilo que Deus tinha dado, eu falei: Senhor, eu vou falar. E aí o pastor falou: tá bom. Chegou, fez assim, tá bom, irmão, tá bom, tá bom. Aqueles pastores antigos, sistemáticos. O pastor disse que tá bom aqui, mas eu só quero deixar a última palavra então. Se você está fiel a Deus, você vai para o céu, senão você vai para o meio do inferno. Pronto. Era desse jeito. E aí teve gente agradecendo. Obrigado pela coragem, eu precisava de ouvir essa palavra. As pessoas que querem mudar, arrepender é a coisa mais fácil que tem. O problema é que com as pessoas que não querem. Aí elas brigam: não precisa ser assim, a igreja não precisa ser assim, aí quer corrigir a igreja, quer corrigir o altar, quer corrigir a forma disso, a forma daquilo. Você ama essa igreja, irmão? Você é crente mesmo. Porque só ama esse tipo de igreja, e tem outras igrejas aí fiéis, e eu sei que tem, quem quer o céu. E tem muita gente que não quer saber de céu hoje, ela quer saber de benefícios. E Jesus quer saber da gente negar a nós mesmos para seguir a Ele. E aí vai ter a presença gloriosa dEle conosco. Aleluia. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer nesses últimos dias é que Deus quer fazer algo, limpar nós de tudo que é impedimento, de tudo que é empecilho, e levantar uma igreja como esta da última hora. Uma igreja de gente que está ali para ver Jesus ser glorificado e almas serem salvas. Uma igreja de gente que quer cantar para Jesus, ainda que seja numa cruz, e o fogo começou aceso lá embaixo. Porque tem gente na igreja de hoje que só: eu não posso adorar porque eu não estou bem. Eu não estou bem hoje, então eu não vou cantar. Em nome de Jesus, aceita Jesus de novo. Esse povo estava na fogueira cantando, irmã Nina, na fogueira cantando louvores a Deus. Muitas vezes dentro do Coliseu, os leões sendo soltos e eles cantando ajoelhados. Como pode ser isso, pastor? Avivamento. Avivamento que nós não temos, mas que Ele quer derramar. De repente, quem sabe nós vamos estar falando aqui sobre essas coisas, e vai cair sobre nós o avivamento da última hora, aleluia, e nós vamos ser tomados de maneira tal, que nossas vidas nunca mais serão as mesmas, nossos filhos, nossa casa, tudo onde passarmos será cheio da glória de Deus.
Nós vamos estudar alguns avivamentos, irmãos. Quando chegar eu vou falar de um juiz, que ele ficou sabendo de um avivamento que estava caindo numa ilha, e esse juiz cético, ateu, pega um barco para ir lá, para ver de perto e condenar muita coisa. Quando o irmão Clésio, ele estava chegando 1 quilômetro ou 2, não sei, ou 5 quilômetros, não lembro a medida certa, da ilha, ele começou a sentir a presença de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ele desce na ilha, ele desce já com a presença de Deus. O homem converte na ilha. Rabá, Serabai. A presença de Deus é poderosa. Onde Deus está, Ele está para converter, Ele está para libertar, Ele está para arrancar o pecado, Ele está para nos trazer novidade do céu e nos fazer novas criaturas para o céu. Onde Deus está, Ele está para tirar o profano, Ele está para tirar o vil, Ele está para tirar a treva, tudo que não presta, o domínio da morte, o domínio do mal. Onde Ele está, Ele arranca tudo isso e traz paz. Aleluia. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Essa igreja, quando Deus encheu ela ganhou o mundo da sua época. Ela ganhou o mundo da sua época. O camarada que mais perseguia ela, e ela não teve coragem de pregar para ele, o próprio Jesus desceu e pregou. Converteu Saulo, e o perseguidor passou a ser perseguido, e ele foi e levou o evangelho ao mundo habitado da sua época. É hora de Deus ter liberdade de te encher. Escute, se Ele nos encher, tudo que não presta em nós sai. Você entendeu não? A depressão sai, a angústia sai, o vazio sai, a falta de expectativa sai. Porque a expectativa, quando Ele nos enche, a expectativa não tem muito a ver com o que eu vou conquistar aqui, mas é o que eu já conquistei aqui. Aí a pessoa diz: ô Paulo, você não vai casar não? Não, eu não, acho que não vou não, porque o casamento vai me prejudicar. Não casa. O maior homem de Deus, que certamente já fora casado, porque ele era membro do Sinédrio, e alguns estudiosos dizem que para fazer parte do Sinédrio tinha que ter no mínimo um filho. E o homem: eu não vou casar não, para não atrapalhar no ministério. Aí ele ainda escreve para as pessoas dizendo: se vocês pensam que o negócio está assim, faz igual eu, não casa. Mas e se estáis abrasados, 1 Coríntios 9,6, se eu não me engano, se estáis abrasados, é melhor que se casem. Por quê? O Paulo está falando assim: tem coisa mais importante do que casar, é ser de Deus, é ser dirigido pelo Senhor. E olha que casamento é coisa maravilhosa mesmo. Só que Paulo está falando: tem coisa mais maravilhosa, que você tem que preocupar com essas coisas mais maravilhosas. Porque se você casar, seu ministério vai ser para a esposa, da esposa para você, e vai ter algumas coisas que você vai ter que fazer primeiro. Mas se estiver solteiro, vai ser do Senhor 100% em todo o tempo. Aleluia! E essa igreja saiu. Esses irmãos não tinham medo de nada. Por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles precisavam de ter coragem. Porque anunciar esse evangelho da maneira que se deve anunciar, tem que ter coragem. Para ser aqueles camaradas da maciota, para falar qualquer coisa e inventar qualquer coisa: Deus está contigo, Deus vai mudar a sua vida, e não sei o que, só palavrinhas de maciota, é fácil. Agora eu quero ver falar aquilo que Deus te ordenar a falar.
E o que Deus quer falar nesses dias não são palavrinhas de estou contigo, não, porque Ele quer que a igreja conserte e se levante, porque tem um arrebatamento para acontecer, e muitas almas precisam ser salvas, e os escândalos estão afastando muitos das igrejas. É hora de levantar uma igreja honesta, de caráter, que não tem vergonha de Deus, não tem vergonha de ser cristão, que quer realmente ser a imagem de Jesus na terra. Fique sobre os pés. Aleluia. O Senhor quer nos encher. Qual que era a manutenção dessa igreja? Manutenção dessa igreja era o ensino dos apóstolos. O que diz lá Atos 2:42? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Manutenção. Sabe o que quer dizer no grego original? Se devotavam à doutrina dos apóstolos. Se doavam para guardar e praticar a doutrina dos apóstolos. Não dá para dar glória a Deus não, né? Porque essa igreja é a igreja avivada. A igreja avivada, ela se devota a cumprir a palavra de Deus, custe o que custar. Se a palavra diz não mentirás, é não mentirás. Não roubarás, é não roubarás. Não furtarás, é não furtarás. Não ter ídolos é não ter ídolos. Não usar o nome de Deus em vão é não usar o nome de... Não olhar para uma mulher com intenções impuras é mandamento. Não entrar na internet, naqueles sites malignos. A igreja, ela, quando ela é de Deus, ela tem o prazer de se devotar para Deus. Se consagrar para Deus. Eu não estou falando para os novos convertidos, que muitas vezes não sabem o que fazem. Eu estou falando para velhos convertidos. Já sabe o caminho, já sabe a forma. Então elas perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão. Louva a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui no culto de estudo. Muita gente, para a glória de Jesus. Mas aqueles que não vieram não estão perseverando na comunhão. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, é essencial para que ninguém te derrube. Está escutando? É uma manutenção da minha vida de pé. Fala para mim, Deus falou ou não falou conosco nessa noite? Falou com você? Falou muito mais comigo. E eu preciso disso. Preciso disso hoje, preciso disso amanhã, preciso disso depois, eu preciso disso depois. E eu não preciso achar as mensagens para mim, porque Deus as tem para mim. Então quando eu vou na igreja, eu não escolho a mensagem no YouTube. Quando eu vou na igreja, eu escolho a mensagem que Deus escolheu. E eu sou fortalecido, e eu sou liberto, eu sou curado, eu sou mudado, eu sou transformado, eu sou impactado. Mandarai. Então eles perseveravam também no partir do pão. Interessante que os dois pães se tornam um, mas esse um divide uns com os outros. O partir do pão, a preocupação com o outro, estar junto na comunhão do pão, na comunhão das necessidades, nas orações. Meu Deus, orar é manutenção de fé principal, entre algumas principais. Orar, 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 buscar. Deus, eu preciso. Senhor, não vire as costas para mim, tenha misericórdia de mim, não te ouvides, ó Deus. Ouça minha oração, Senhor. Buscar, 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 até que ache. Até que encontre. E outra coisa importante, irmão Nilson,
quando Deus começa a tocar em nós, a gente tem que ter sabedoria, Pedro. Por exemplo, Deus quer me dar esse celular. Ele já me deu, glória a Deus, mas Ele quer me dar de novo. Comprei ele com um presente que vocês me deu no ano retrasado. Aí, Deus quer me dar o celular, mas Ele não quer que eu procure o lugar por causa do celular. Ele quer que eu descubra coisas mais essenciais do que ter o celular. E Ele me leva por caminhos. Me leva para apreciar a caixa, me leva para olhar outra coisa, até que quando eu olho, de repente, eu tenho um celular. Não trabalhei por ele, não corri por causa dele, e nem servi a Deus por causa dele. Ele foi uma consequência de eu andar no caminho do Senhor. A igreja dirigida por Deus, ela perde a ambição. Esse tipo. Então Deus me dá uma manutenção. Quando eu ouço essas palavras e coloco a minha vida para estas palavras que Deus dá, para viver a vontade de Deus, Ele dirige minha vida e a gente não sente falta. Não sente falta. Porque já tem o essencial. Porque já alcançou o essencial. O resto já é consequências. O resto é coisa que eu não mereço, não estava na programação e se torna surpresa agradável para a glória de Jesus Cristo. Você entende isso? Descansa em Deus. Descansa em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Será que nós queremos avivamento? O que esse avivamento que veio para a igreja, inaugurou a igreja e ela foi sendo igreja, como o corpo de Cristo. O que esse avivamento me ensina, irmãos? É que se eu de fato sou de Deus, é tudo o que eu quero, ser dirigido por Ele. E se eu ser cheio do Espírito Santo, é que vai me dar o sentido. É tudo que eu quero. Eu não quero casar. Eu não quero conquistar uma casa. Eu não quero conquistar uma fortuna. Eu quero o sentido. Porque quando eu tiver o sentido, eu posso trabalhar para essas coisas. Já alcancei o essencial. Então o avivamento me dá o sentido. Por isso que é tudo que a igreja devia buscar mais hoje. Acima de qualquer coisa, é o sentido, é o avivamento, porque o avivamento é a pessoa de Deus, dominando o meu ser, e me dirigindo cada dia. Então, tudo que eu devo buscar todos os dias, se eu já tenho, busco crescer, se eu não tenho, busco ter, o avivamento. E o avivamento, ele é processual. Vai crescendo, vai sendo renovado. Enchei-vos do Espírito, de Efésios 5,18, nós já falamos aqui. Que é como o tanque de um carro. Você está cheio, você vai andar 700 quilômetros aproximadamente, dependendo. Mas vai ter que encher de novo, para andar de novo. Todo dia eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Não pode deixar vazar não, tem que ser cheio. Tem que gastar na combustão de estarmos inflamados por Jesus. Inflamados para atender a vontade dEle. Nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. E a promessa diz respeito a todos. Encher é para todos. Aleluia. Quer um ministério frutífero? Seja cheio. Quer uma vida cheia de sentido? Seja cheio do Espírito Santo. Quer que Deus resolva suas questões? Seja cheio do Espírito Santo. Tudo se resolve quando o avivamento vem. Se você quer, levanta as duas mãos e implora a quem batiza. O nome dele é Jesus Cristo.
Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Para batizar é com Ele. Para encher é com Ele, Jesus Cristo. Baruch Savai, Ganás. Foi Ele que mandou o Espírito. Eu vou para que Ele venha. Aleluia. Xará, Ganassai. Tem que ter fome, tem que ter sede, tem que ter desejo, tem que ter vontade. Rokai, Shedev, Yanai. Urabá, Sore, Kandai. Fale palavras que sejam da alma. Que sejam palavras de rendição. Rokobiadas, Yaramandaragas. Tirakim, Basheva, Ratamai. Urabá, Surakai. É necessário ter fome, é necessário ter sede. Urabá, Surabagás. Ó Espírito do Senhor Deus, que está sobre nós, que paira sobre este lugar, que tem propósitos conosco, que nada em mim obstrua, que nada em mim atrapalhe o Senhor de tomar a minha vida, que nada na vida dos meus irmãos atrapalhe o Senhor de tomar as nossas vidas. Shadagai, face, amai, vem a presença do Senhor sobre todos, vem a presença do Espírito Santo. Kuraba Sadai, Kuriba Sadai. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Com quebrantamento. Surabaele Kavasurai. É o Espírito que nos dá saudade dos céus. É o Espírito que nos faz ler a Bíblia. É o Espírito Santo que nos ajuda a levantar cada manhã. É o Espírito Santo que nos dá força para perdoar. É o Espírito Santo que nos dá força para orar. Ele nos leva à oração, Ele nos acorda às 3 horas da manhã. Rabaia de Rabasurabagai, é o Espírito que cura a alma. Recebei o Espírito Santo, recebei a presença do Espírito, recebei, recebei, recebei. Ele não enche quem não tem fome, Ele não enche quem não deseja. Adabai, Arasabaragai, Urabacandarabra-Xandarai. Ariakamandará-Sandaragas. Ele não vai encher quem não se abre a Ele. Ravasevai Brasevanai. Utahabahatakai Suidai. Ele não enche quem não se entrega para Ele. Ele só se apodera quem se rende a Ele. Gadácia. Urabai Arabacandarai. Ele não enche os exibicionistas. Ele não enche os ensimesmados. Ele não enche os exaltados. Abasebaraia. Ele entra nos humildes. Ele entra nos que desejam a sua gloriosa presença. Ravasarakaia. E eu percebo que Ele está levantando ministérios aqui nesta noite. Tem ministérios sendo levantado. Rabácia Barabagás Andaragás. Uribidabadácia Mandaragás. Urabaceva Imbaduci Banakaia. Urabaceravenda Rassamai. Não, tem que ser rendição total. Tem que ser 100% para Ele, para a glória dEle. Adabaia Brasevanagaia. Não pode ter nada entre você e Ele. É você e Ele, mais ninguém. Anabacia Rabacaia. Ele não invade, mas Ele enche. Ele não passa na frente, mas Ele vai à frente quando você o quer. Adabácia, Urabacá, Sudaracaia.
Urabaia rabácia manturobia dácia rabacanda. Urabassorebia candarai. Sejam cheios, 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 sejam impactados pelo mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes. Arabacandarábia, não haverá um Pentecostes como aquele mais, mas hoje pode haver um novo Pentecostes para nós. Aiabaiocouviadácia mandarábia, pode haver uma nova glória para a igreja. Recebei, recebei, recebei. Quanto mais você se dá a Ele, mais Ele te enche. Quanto mais você abre o coração para Ele, mais Ele enche. Tá vindo a vasto tobrinácia amando. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para mudar a nossa história. Não tenha vergonha de ser de Deus. Não tenha vergonha de falar de Deus, pois Ele veio para nos dar coragem. Recebei o Espírito, recebei o Espírito, recebei o Espírito, recebei, recebei o domínio do Espírito Santo. Aleluia.